O relógio marcava 18h47 quando ela decidiu fazer uma surpresa. Não era nada grandioso. Na verdade, era simples, como sempre foi o amor dela. Passou em uma loja, comprou o vinho que ele gostava, colocou dentro de uma sacola elegante e sorriu sozinha no caminho. Fazia semanas que ele estava distante, frio, sempre ocupado com o trabalho no escritório. Aquela noite seria diferente. Ela iria até ele, sem avisar. Talvez fosse isso que faltava. Presença. O prédio comercial estava quase vazio. A recepcionista já não estava mais lá. E o silêncio dos corredores só era quebrado pelo som distante de um ar-condicionado antigo. Ela conhecia aquele lugar. Já tinha ido ali outras vezes, levado almoço, café, carinho em forma de rotina. Mas naquele dia havia algo estranho. A porta do escritório dele estava entreaberta, uma luz acesa e um som, baixo, abafado, mas inconfundível. Ela parou. O coração acelerou de um jeito que não fazia sentido ainda. A mente tentou explicar. Deve ser uma reunião. Talvez ele esteja em uma chamada. Não pensa besteira. Mas o corpo já sabia. Com passos lentos, ela se aproximou. Cada centímetro parecia mais pesado que o anterior. A mão tremia levemente enquanto empurrava a porta. E então o mundo parou. Lá dentro não havia reunião nenhuma. Não havia trabalho. Não havia desculpa possível. Atrás da mesa onde tantas vezes ele trabalhou até tarde, estava ele. O homem que prometeu uma vida inteira. O homem que segurou sua mão diante de todos e disse que jamais a faria sofrer. E com ele, a pessoa que ela menos esperava, sua melhor amiga. O tempo congelou em um segundo eterno. Eles estavam próximos demais. Íntimos demais. Não havia dúvida. Não havia interpretação errada. Era real, cru, violento. Ela não gritou. Não chorou. Não disse uma palavra. A sacola com o vinho escorregou lentamente de sua mão, caindo no chão com um som seco. O vidro não quebrou, mas algo dentro dela sim. Os dois olharam na mesma hora. O rosto dele perdeu toda a cor. O corpo travou. A mente claramente tentando encontrar uma explicação impossível. A amiga não conseguiu sustentar o olhar. Desviou. Como se aquilo fosse apenas um erro pequeno, mas não era. Nunca foi. Aquele silêncio foi mais alto que qualquer grito. Ela ficou parada na porta, encarando os dois, absorvendo cada detalhe como uma fotografia que jamais sairia da sua mente. O jeito que ele estava, a expressão dela, a distância que nunca deveria ter existido entre eles, mas que agora parecia infinita. E então, finalmente, ele tentou. Eu posso explicar, mas aquelas palavras chegaram tarde demais. Porque naquele exato momento, algo dentro dela mudou. Não foi apenas dor. Foi uma quebra. Uma transformação silenciosa. Seus olhos, antes cheios de amor, agora estavam vazios, frios. Como se uma parte dela tivesse morrido ali, naquele escritório. Ela não queria ouvir explicações. Não queria escutar mentiras mal construídas. Não queria dar o espetáculo que talvez eles esperassem. Ela apenas olhou. Um último olhar, longo, profundo, e virou as costas, sem correr, sem hesitar. Passos firmes, mesmo com o coração em pedaços. Cada passo para fora daquele escritório era como arrancar um pedaço da própria história. Cada segundo era uma lembrança sendo destruída. O corredor parecia mais longo agora, mais frio, mais vazio. Quando finalmente chegou do lado de fora, o ar da noite bateu no rosto dela, mas não trouxe alívio. Nada traria. Ela entrou no carro, fechou a porta e ficou ali, em silêncio, os olhos fixos no nada, a mente revivendo cada detalhe, repetindo a cena como um filme cruel. A confiança, o amor, a amizade, tudo, quebrado em um único momento. Uma lágrima desceu, só uma, porque o choro ainda não tinha chegado. No lugar dele, havia algo mais perigoso, algo mais silencioso. Ela respirou fundo. E pela primeira vez naquela noite, falou consigo mesma, em um sussurro quase inaudível. Vocês não fazem ideia do que acabaram de começar. E ali, dentro daquele carro, não nasceu apenas uma mulher traída. Nasceu alguém completamente diferente. E o pior ainda estava por vir. A porta do carro ainda estava fechada, mas ela não lembrava de ter girado a chave. O mundo ao redor continuava existindo, pessoas passando,
Carros cruzando a rua, buzinas ao longe. Mas nada disso chegava até ela. Era como se estivesse dentro de uma bolha, isolada, suspensa entre o que acabou de acontecer e o que ainda nem tinha começado. As mãos estavam geladas no volante, os olhos abertos, mas vazios. Ela não chorava, e isso era o mais assustador, porque a dor era grande demais para sair em lágrimas. Respirou fundo. Uma vez, duas, três, mas o ar parecia não preencher o peito. Era como se algo estivesse travado ali dentro, impedindo qualquer reação real. A cena no escritório voltava, repetia, insistia, como um eco que não se calava. Ele, a melhor amiga. O olhar, a tentativa ridícula de explicação. Ela fechou os olhos por um segundo e viu tudo de novo. Abriu rapidamente, como se pudesse fugir da própria mente. Ligou o carro. Dirigiu, sem saber exatamente como chegou em casa. O caminho que antes era automático, agora parecia distante, como se ela estivesse assistindo a si mesma dirigir. O corpo fazia tudo sozinho, virar, frear, acelerar, enquanto a mente continuava presa naquele escritório. Quando estacionou, ficou ali por alguns segundos, talvez minutos. O silêncio dentro do carro era ensurdecedor, até que finalmente saiu. A chave tremia levemente ao abrir a porta de casa. E ali, tudo parecia igual. O sofá, a mesa, as fotos, as memórias. Era quase cruel como o mundo não mudava. Mesmo depois de tudo ter desmoronado, ela entrou devagar, largou a bolsa em qualquer lugar e caminhou até o quarto. O quarto deles. Cada detalhe ali carregava uma história. Risadas, promessas, planos. Tudo ainda presente, intacto, como se zombasse dela. Ela parou no meio do ambiente. O olhar percorreu o espaço lentamente, até parar na cama. Foi ali que tudo começou. E agora, era ali que tudo terminava. As pernas fraquejaram. Ela se sentou. Depois deslizou até o chão, encostou as costas na lateral da cama e puxou o ar com força. Como se finalmente o impacto estivesse chegando. Mas ainda não veio o choro. Veio o vazio. Um vazio pesado, sufocante. Ela levou a mão ao rosto, mas não havia lágrimas para limpar. Apenas um olhar perdido. Distante, como se estivesse desconectada de si mesma. O celular vibrou. Uma vez, duas, três. Ela nem olhou, mas sabia quem era. Ele, tentando ligar, tentando explicar, tentando consertar algo que já não existia mais. O aparelho continuou vibrando ao lado dela. Insistente, até parar. Silêncio novamente. E foi nesse silêncio que tudo começou a mudar. As lembranças começaram a surgir. Momentos pequenos que antes pareciam normais. Agora ganhavam outro sentido. As mensagens escondidas. As ausências. As desculpas repetidas. Os vou chegar mais tarde hoje. Tudo se encaixando. Tudo fazendo sentido. Tarde demais. E então, finalmente, veio a primeira lágrima. Desceu devagar, quente, pesada, mas não trouxe alívio. Porque junto com ela, veio a consciência. Ela não tinha perdido apenas um noivo. Ela tinha sido traída por duas pessoas que confiava cegamente. Amor e amizade. Destruídos ao mesmo tempo. Isso não era só dor. Era humilhação. Ela deixou a cabeça cair para trás, encostando na cama, olhando para o teto. Os olhos agora marejados, mas ainda contidos, ainda controlados. Porque, no fundo, algo dentro dela estava se organizando, se reconstruindo. Não como antes, mas de outra forma, mais fria, mais calculista. O celular vibrou novamente. Dessa vez, uma mensagem. Ela hesitou por alguns segundos, mas pegou. Olhou a tela. Nome dele. Amor, me atende. Por favor. Não é o que você está pensando. Ela encarou aquelas palavras por um tempo, longo o suficiente para sentir algo estranho surgir. Não era tristeza. Não era saudade. Era desprezo. Um leve sorriso apareceu no canto da boca. Fraco. Quase imperceptível. Mas estava lá. Ela bloqueou o celular, jogou de lado e voltou ao silêncio. Só que agora não era mais o mesmo silêncio de antes. Antes era o silêncio do choque. Agora era o silêncio de quem estava começando a entender. E, principalmente, de quem ainda não tinha terminado. O silêncio daquela noite não foi embora. Ele apenas mudou de forma. Antes era pesado, sufocante,
cheio de dor. Agora era diferente. Era frio, calculado. Ela ainda estava sentada no chão do quarto quando percebeu isso. As lágrimas tinham parado. O peito já não doía como antes. No lugar daquele caos emocional, havia algo mais perigoso surgindo. Clareza. Ela levantou devagar, apoiando a mão na cama. As pernas ainda estavam fracas, mas a mente nunca esteve tão desperta. Caminhou até o espelho, parou e se olhou. Por alguns segundos, não reconheceu a própria imagem. Os olhos cansados, a maquiagem levemente borrada, o rosto sem expressão. Aquela não era mais a mulher de algumas horas atrás. Aquela mulher morreu no escritório. E o que estava ali agora era outra versão, mais forte, mais fria, mais consciente. Ela se aproximou um pouco mais do espelho, como se quisesse encarar de perto aquilo que estava nascendo dentro dela. Você vai chorar por eles? Sussurrou quase sem som. A resposta veio rápida. Não. Ela fechou os olhos por um instante, respirando fundo. E então, as peças começaram a se encaixar. Ele ainda não sabia que ela tinha ido embora sem escândalo. A melhor amiga também não sabia o que viria. Para os dois, tudo ainda estava em aberto. E foi aí que a ideia surgiu. Lenta, silenciosa, perigosa. Ela poderia ir embora. Poderia terminar tudo, bloquear, desaparecer, tentar recomeçar. Seria o mais fácil, o mais correto. Mas não era o que ela queria. Não depois do que viu. Não depois da forma como foi traída. Não depois da humilhação silenciosa que tentaram esconder. Ela abriu os olhos novamente. Agora havia algo diferente no olhar. Decisão. Ela não queria apenas sair daquela história. Ela queria virar o jogo. E, pela primeira vez, estar no controle. Voltou até a cama e pegou o celular. Desbloqueou a tela. As mensagens continuavam lá. Chamadas perdidas. Áudios não ouvidos. Desespero. Ela observou aquilo com calma. Sem pressa. Sem emoção. E então, fez algo inesperado. Abriu a conversa. Digitou. Amor, cheguei em casa agora. A gente conversa depois. Simples. Como se nada tivesse acontecido. Como se ela não tivesse visto. Como se ainda confiasse. Ela ficou olhando a mensagem por alguns segundos antes de enviar. E então, apertou. Enviado. Não demorou nem 5 segundos. Ele respondeu. Graças a Deus. Fiquei preocupado. Tá tudo bem? Ela leu. E sorriu. Mas não era um sorriso feliz. Era o tipo de sorriso que nasce quando alguém percebe que tem o poder nas mãos. Tá tudo perfeito. Fércimo Sansefius murmurou. Perfeito. Para o que ela estava prestes a fazer. Ela deixou o celular de lado e caminhou até o guarda-roupa. Abriu. Observou suas roupas, seus sapatos, sua vida organizada ali dentro. Tudo parecia normal. Mas não era. Nada mais era. E isso dava a ela uma vantagem que eles nem imaginavam. Porque enquanto ele ainda acreditava que estava no controle, enquanto a amiga achava que aquilo continuaria escondido, ela já estava alguns passos à frente, muito à frente. Voltou ao espelho mais uma vez. Dessa vez não havia dúvida no olhar. Vocês começaram isso? Disse em voz baixa. Agora eu termino. E ali, naquela madrugada silenciosa, não nasceu apenas um plano. Nasceu um jogo. E ela, finalmente, decidiu jogar. Na manhã seguinte, o sol entrou pela janela como se nada tivesse acontecido. E, de certa forma, nada tinha acontecido mesmo. Pelo menos não para ele. Ela acordou cedo, mais cedo do que o normal. Não porque não conseguiu dormir, mas porque quase não dormiu. Ainda assim, não havia cansaço no rosto. Apenas controle. Levantou da cama com calma. Foi até o banheiro e encarou o espelho mais uma vez, diferente da noite anterior. Agora ela sabia exatamente quem estava olhando de volta e o que precisava fazer. Tomou um banho demorado, como se estivesse lavando qualquer resquício da dor. Escolheu uma roupa bonita, não chamativa, mas cuidadosamente pensada. Arrumou o cabelo, passou uma maquiagem leve, perfeita. Natural, convincente, irretocável. Cada detalhe era parte do plano. Quando terminou, pegou o celular. Uma mensagem dele. Bom dia, amor. Ontem fiquei preocupado. Você parecia estranha. Ela leu com calma, sem pressa, como alguém que não tem mais urgência para sentir. E respondeu. Bom dia, só estava cansada.
Hoje vai ser um dia melhor. Mentira, mas uma mentira necessária. Alguns segundos depois, outra mensagem. Te amo. Ela ficou olhando aquelas duas palavras na tela. Antes aquilo faria o coração acelerar. Agora não significava absolutamente nada. Mesmo assim, respondeu. Também te amo. Enviou. Sem hesitar, sem sentir. Era estranho como as palavras podiam continuar existindo, mesmo quando o sentimento já tinha morrido. Ela saiu de casa e seguiu a rotina normalmente. Mas por dentro, cada movimento era calculado, cada gesto ensaiado. Mais tarde ele apareceu, como sempre fazia. Mas naquele dia, havia algo diferente nele. Talvez culpa, talvez medo, talvez só paranoia. Oi, ele disse tentando parecer natural. Ela sorriu. Um sorriso leve e doce. Perfeito. Meu amor. Aquele amor saiu tão convincente que até ela mesma se surpreendeu. Ele se aproximou, tentando ler alguma coisa no rosto dela. Algum sinal, alguma suspeita. Mas não encontrou nada, porque ela não deixou. Ele a abraçou. E por um segundo, tudo ficou em câmera lenta. Antes, aquele abraço era abrigo. Agora, era só encenação. Mesmo assim, ela correspondeu. Braços ao redor dele, cabeça apoiada no ombro. Perfeita. Ariel. Ele relaxou. E foi exatamente aí que ela entendeu o quanto estava à frente. Porque ele acreditou. Completamente. Tem certeza que tá tudo bem? Ele perguntou ainda inseguro. Ela se afastou levemente, olhou nos olhos dele e sorriu de novo. Tá sim. Por que não estaria? Silêncio. Ele não soube responder. E nem precisava. Porque naquele momento, ela já tinha vencido a primeira parte do jogo. Durante o dia, tudo continuou normal. Conversas, mensagens, pequenos gestos de carinho. Ela fez questão de manter tudo exatamente como antes. Ou até melhor, mais atenciosa, mais presente, mais próxima. Era quase cruel, porque enquanto ele começava a se sentir aliviado, enquanto acreditava que nada tinha sido descoberto, ela estava construindo algo muito maior, muito mais profundo, muito mais perigoso. À noite, eles jantaram juntos. Riram, conversaram, como um casal comum. Como se não existisse uma traição escondida entre eles. E talvez esse fosse o maior castigo de todos. Ele estava confortável, seguro, achando que tinha escapado, sem perceber que estava sendo observado, analisado, conduzido. Quando ele foi ao banheiro, ela pegou o celular dele. Rápido. Preciso. Desbloqueado. Conversas abertas. E lá estava. A prova viva. Mensagens. Fotos. Intimidade. Tudo com a pessoa que ela mais confiava. Ela não sentiu nada. Nem raiva. Nem dor. Só confirmação. Bloqueou o celular de novo e colocou exatamente no lugar onde estava, como se nunca tivesse tocado, como se nunca tivesse visto. Mas viu. E agora tinha certeza absoluta. Quando ele voltou, ela estava sentada exatamente como antes, sorrindo. Tranquila, intocável. Tudo certo? Felsin andamos. Dima face, ele perguntou. Tudo perfeito, ela respondeu. E dessa vez, não era ironia. Para ela, realmente estava, porque o jogo da aparência estava funcionando. E o melhor de tudo, eles ainda não faziam ideia de que já estavam perdendo. Os dias começaram a passar, com uma estranha sensação de normalidade. Por fora, tudo perfeito. Por dentro, tudo em movimento. Ela já não pensava mais na traição com dor. Agora pensava com estratégia. Cada atitude dele, cada mensagem, cada ausência, virava informação. Peças de um quebra-cabeça que ela já não montava por amor, mas por controle. E foi em um desses dias aparentemente comuns que algo novo começou. Sem aviso, sem intenção clara, mas com um impacto que ela não esperava. Ela estava no trabalho, tentando manter a rotina quando percebeu um olhar. Discreto, mas constante. Não era invasivo. Não era desrespeitoso. Era curioso. Ela levantou os olhos e encontrou os dele, um homem que ela já tinha visto antes. Algumas vezes, sempre de longe. Talvez colega de outro setor, talvez alguém que passava despercebido até então. Mas naquele dia, não passou. Ele desviou o olhar rapidamente, como se tivesse sido pego, mas não com culpa.
com um leve constrangimento. Ela ignorou, ou tentou. Voltou ao que estava fazendo. Mas algo ficou. Uma pequena faísca. Nada demais. Até que mais tarde aconteceu de novo. No café. Ela estava pegando um copo distraída quando ouviu. Cuidado. Isso aí costuma derramar fácil. A voz era calma, segura. Ela virou. Era ele. De perto, parecia ainda mais interessante. Não pelo padrão óbvio de beleza, mas pela presença. O tipo de pessoa que não precisa se impor. Simplesmente ocupa o espaço. Ela levantou levemente uma sobrancelha. Sério? Obrigada pelo aviso. Ele sorriu de canto. Já vi acontecer algumas vezes. Silêncio curto, mas confortável. Diferente. Você trabalha aqui faz tempo? Tessa-se, ele perguntou. Faz tempo suficiente para saber onde não pegar café ruim. Ela respondeu. Com leve ironia, ele soltou uma risada baixa. Então eu tô no lugar certo. Aquilo foi simples, mas ao mesmo tempo diferente de tudo que ela vinha vivendo. Sem mentira, sem intenção escondida, sem jogo. Ou pelo menos, não daquele tipo. Nos dias seguintes, os encontros começaram a acontecer com mais frequência. Corredor, elevador, café, nada forçado, nada combinado, mas sempre presente, e sem perceber, ela começou a esperar por aquilo, não com ansiedade, mas com curiosidade. E isso era novo, porque pela primeira vez desde aquela noite, ela não estava pensando no noivo, não estava pensando na traição, estava apenas vivendo o momento. E isso a incomodou. No começo, o que você está fazendo? Pensou consigo mesma uma noite, olhando para o teto, mas a resposta não veio com culpa, veio com lógica. Ela não devia nada. Não mais. O vínculo que existia foi quebrado, traído, destruído. E se ele pôde, por que ela não? Mas no fundo, não era só sobre isso, porque o que ela estava sentindo não era vingança. Ainda não. Era algo mais sutil, mais perigoso. Interesse. Certa tarde, ele se aproximou novamente, dessa vez sem rodeios. Posso te fazer uma pergunta meio direta? Ela cruzou os braços, encostando levemente na mesa. Mas depende. Vai ser constrangedora? Talvez. Ela sorriu. Então pergunta. Ele hesitou por um segundo, mas foi. Você sempre parece distante, como se estivesse ali, mas ao mesmo tempo não. Aquilo a pegou de surpresa, porque ninguém tinha percebido, ou pelo menos, ninguém tinha dito. Ela inclinou levemente a cabeça. E isso te incomoda? Não, ele respondeu. Matt me deixa curioso. Silêncio, mas dessa vez não era leve, era carregado. Ela o encarou por alguns segundos, tentando entender, tentando medir, tentando decidir. E então, respondeu. Talvez eu só tenha aprendido a não estar 100% em lugar nenhum. Ele sustentou o olhar, sem julgamento, sem pressão. Ou talvez... Mas ele disse com calma. Você só ainda não encontrou um lugar que valha a pena estar. Aquilo mexeu, de verdade, mas ela não demonstrou. Não completamente. Não custa anos. Cuidado. Ela disse com um leve sorriso. Isso pode soar como flerte. Ele deu de ombros. E se for? Silêncio. Mais uma vez. Só que agora, diferente de todos os outros, mais intenso, mais claro. Ela poderia sair dali, encerrar aquilo, voltar para o plano original. Mas não saiu. Ficou. E naquele instante, algo mudou, porque aquilo já não era apenas uma distração. Não era apenas curiosidade. Era o início de uma conexão. Real, perigosa e completamente fora do controle que ela achava que tinha. Quando se afastou dele, alguns minutos depois, o coração estava diferente. Mais acelerado, mais vivo. Isso não fazia parte do plano, mas talvez fosse exatamente o que tornaria tudo ainda mais interessante. Porque agora, o jogo não era só sobre vingança, era sobre escolha. E pela primeira vez, ela tinha opções. Ela não percebeu exatamente quando aconteceu. Não houve um momento claro, uma linha dividindo o antes e o depois. Mas, de alguma forma, algo dentro dela mudou. De verdade,
Não era mais só sobre o plano. Não era mais só sobre controle. E, definitivamente, já não era mais sobre ele. O noivo, que antes ocupava todos os espaços da mente dela, agora era apenas um pensamento distante. Um ruído de fundo, presente, mas irrelevante. E isso começou a assustar, porque o que estava tomando esse lugar era algo que ela não tinha previsto. Ele, a nova conexão. Os encontros continuavam acontecendo, sempre naturais, sempre inesperados, sempre carregados de uma energia que ela não conseguia ignorar. E aos poucos, ela parou de tentar. Naquela tarde o céu estava nublado, o tipo de dia que deixa tudo mais lento. O trabalho tinha terminado mais cedo, e pela primeira vez foi ele quem tomou a iniciativa. Você vai embora agora?" perguntou encostado na parede, com aquele jeito tranquilo que já estava começando a desarmá-la. Ela olhou o relógio. "Acho que sim." Ele assentiu, como se já esperasse a resposta, mas não se moveu. Quer tomar um café?" perguntou direto. Simples, sem pressão, sem joguinho. Aquilo era tão diferente que ela hesitou. Não por dúvida, mas por consciência. Ela sabia exatamente o que aquilo significava. Não era mais um encontro casual de corredor. Era a escolha. E escolhas tinham consequências. Por alguns segundos, o mundo pareceu parar de novo. Mas dessa vez, não por dor, por decisão. "Quero", ela respondeu. E foi ali, naquele pequeno sim, que tudo começou a sair do controle. O café não foi especial. Não havia nada extraordinário no lugar, nem nas mesas, nem no cardápio. Mas a conversa foi. Fluía fácil, leve, sem esforço, sem máscaras. Pela primeira vez em muito tempo, ela não estava interpretando um papel. Não estava calculando cada palavra. Não estava escondendo nada. Ou pelo menos, quase nada. Ele falava com atenção. Escutava de verdade. Observava detalhes. Não interrompia. Não invadia. Era o tipo de presença rara, que não sufoca. E isso mexia com ela, muito mais do que deveria. "Você sempre foi assim?" "Certamente", ela perguntou em certo momento. Assim como?" Ele respondeu. Ela pensou por um segundo. "Eu se calmo demais para esse mundo." Ele sorriu. "Não, eu só aprendi a não gastar energia com o que não vale." Ela desviou o olhar por um instante. Aquilo bateu fundo, porque sem perceber, ela estava exatamente nesse processo, de deixar para trás o que não valia, de reconstruir, de escolher diferente. "E você?" "Se ele perguntou. Sempre foi assim. Difícil de ler?" Ela soltou uma leve risada. "Não, eu era bem mais fácil antes." "E o que mudou?" Silêncio. Ela poderia mentir, desviar, inventar qualquer coisa, mas naquele momento, não quis. "Eu confiei nas pessoas erradas." Ele não perguntou mais nada. Não invadiu. Não quis detalhes. Apenas assentiu, como se entendesse, sem precisar saber tudo. E, de alguma forma, isso foi mais íntimo do que qualquer confissão. O tempo passou rápido, rápido demais. Quando perceberam, o lugar já estava mais vazio, a luz começando a mudar lá fora. "A gente devia fazer isso mais vezes", ele disse com naturalidade. Ela olhou para ele. E, pela primeira vez, não pensou no plano, não pensou no noivo, não pensou na traição. Pensou apenas no que sentia. E o que sentia era leve, era real, era perigoso. Talvez", respondeu, mas o talvez já não carregava dúvida. Carregava vontade. Quando saíram, caminharam juntos por alguns metros, sem pressa, sem necessidade de preencher o silêncio, até que ele parou. Ela também. Os dois se olharam, e ali, naquele instante simples, tudo ficou mais claro. Ele se aproximou devagar, sem forçar, dando espaço para ela recuar se quisesse. Mas ela não recuou. Não dessa vez. A mão dele tocou de leve o rosto dela, e foi como se algo dentro dela despertasse de vez. Não era carência, não era impulso, era a escolha. Ela fechou os olhos por um segundo, e quando abriu, já não era mais a mesma, porque naquele toque, naquela proximidade, naquela troca silenciosa, ela percebeu algo que não esperava. Ela ainda era capaz de sentir, de verdade, sem dor, sem peso, sem mentira. Isso mudou tudo. Ela se afastou primeiro,
mas não por rejeição. Por consciência. Respirou fundo. Mas isso complica as coisas, disse em voz baixa. Ele a olhou sem pressão. Ou talvez simplifique. Ela segurou o olhar dele por alguns segundos. E então sorriu. Mas não era o sorriso calculado de antes. Era real, pequeno, mas verdadeiro. A gente ainda vai descobrir, respondeu. E virou as costas. Caminhou. Mas dessa vez não havia peso nos passos. Não havia dor. Não havia passado. Apenas um presente diferente. E um futuro completamente imprevisível. Porque naquele momento, a virada já tinha acontecido. E agora, não era mais só sobre vingança. Era sobre ela e sobre o que ela estava disposta a sentir. Mesmo depois de tudo. Naquela noite, ela não voltou para casa imediatamente. Dirigiu sem pressa, deixando a cidade passar pelas janelas como um borrão de luzes e pensamentos. O toque dele ainda estava na pele. A conversa ainda ecoava na mente. E pela primeira vez desde aquela noite no escritório, ela não estava revivendo a traição. Estava sentindo outra coisa, algo novo e perigoso. Parou o carro em frente ao prédio. Ficou alguns segundos ali, olhando para o volante, como se estivesse tentando organizar tudo dentro de si. O plano ainda existia, a dor ainda existia. Mas agora, havia algo mais. E isso mudava tudo. O celular vibrou. Nome do noivo. Mais uma mensagem. Que horas você chega? Tô com saudade. Ela leu. E não sentiu nada. Nenhum aperto. Nenhuma dúvida. Apenas distância. Digitou. Daqui a pouco. Enviou. Curto, frio, controlado. Desceu do carro e subiu. Cada passo ecoava no corredor, do prédio como se estivesse marcando o ritmo de uma decisão que já vinha sendo construída desde o momento em que ela abriu aquela porta no escritório. Quando entrou em casa, ele estava lá, sentado no sofá, esperando, como se fosse só mais uma noite comum. Oi, ele disse, levantando, tentando parecer natural. Ela olhou para ele por alguns segundos, e foi estranho perceber que aquele rosto, que antes significava tanto, agora parecia distante, quase irreconhecível. Oi, respondeu calma. Ele se aproximou, tentando um beijo. Ela virou o rosto discretamente. Tô cansada, disse antes que ele pudesse reagir. Mentira, mas necessária. Ele recuou, confuso. Tá tudo bem mesmo? Perguntou. Ela caminhou até a mesa, deixando a bolsa de lado. Ah, tá sim. Só foi um dia longo. Mais uma mentira. Mais uma peça no jogo. Ele a observava, tentando entender, tentando encontrar alguma falha, mas não havia. Ela estava perfeita demais, controlada demais. E isso começava a incomodar. Durante o jantar, ela manteve o papel. Conversou. Respondeu. Até sorriu. Mas tudo na medida exata. Sem exagero, sem entrega. Era como se estivesse ali, mas não completamente. E, no fundo, não estava mesmo. Porque a mente dela estava em outro lugar, revendo o toque, o olhar, a conexão, e comparando, sem querer, sem esforço, comparando o que tinha com o que estava começando a surgir, e a diferença era gritante. Quando a noite avançou, ele tentou se aproximar novamente, mais íntimo dessa vez, mais insistente. Ai, senti sua falta, disse baixo, tentando envolvê-la. Ela ficou parada por um segundo. Aquela frase que antes a desarmava completamente, agora soava vazia, quase automática. Mas ela não se afastou. Não imediatamente, porque ali estava o ponto, a linha, a escolha. Ela sabia o que estava prestes a fazer, sabia o peso, sabia o significado. E mesmo assim, não recuou. Porque no fundo, aquilo já não era mais sobre ele. Era sobre ela. Sobre recuperar algo que foi tirado, sobre inverter o jogo, sobre sentir que tinha o controle de novo. Ela o encarou, de perto, como se estivesse vendo pela última vez, e talvez estivesse mesmo, porque emocionalmente, ele já não fazia mais parte dela. Ela fechou os olhos por um segundo, respirou fundo, e deixou acontecer. Não houve entrega, não houve sentimento. Foi mecânico, vazio, e isso foi o que mais doeu. Não pelo ato, mas pela ausência de qualquer conexão. Quando tudo terminou, ela se levantou primeiro,
sem pressa, sem olhar para trás. Vou tomar um banho, disse. E foi. No banheiro, ligou o chuveiro e deixou a água cair por alguns segundos antes de entrar. O som preenchia o silêncio, mas não apagava o que ela sentia. Ou melhor, o que ela não sentia. Encostou na parede, deixando a água escorrer pelo corpo. Os olhos fechados, a mente distante. E então veio a consciência. Aquele foi o primeiro passo. O ponto sem volta. Mas não da forma que ela imaginava. Porque o troco não trouxe satisfação. Não trouxe alívio. Não trouxe vitória. Trouxe clareza. Clareza de que aquilo já tinha acabado muito antes. Clareza de que ela não estava mais ali. Clareza de que continuar seria apenas prolongar algo que já morreu. Ela abriu os olhos, respirou fundo, e pela primeira vez desde que tudo começou, não pensou nele, nem no noivo, nem na traição. Pensou nela mesma, no que queria, no que merecia, no que não aceitaria mais. Quando saiu do banheiro, ele já estava deitado. Vem dormir, disse sonolento. Ela olhou para a cena e não respondeu. Apagou a luz, deitou, mas virou para o outro lado, distante, intocável. E ali, no silêncio da madrugada, ela entendeu que o troco não era o fim, era só o começo, porque o verdadeiro jogo ainda estava por vir, e dessa vez, ela não ia apenas reagir, ela ia decidir. Os dias seguintes trouxeram algo que ela não esperava sentir tão cedo. Tensão, mas não aquela tensão da dor. Era diferente. Era elétrica, silenciosa, perigosa, porque agora havia 3 verdades acontecendo ao mesmo tempo. Ele a traía. Ela sabia, e ainda assim, continuava ali. Mas agora, ela também tinha algo escondido. E isso mudava completamente o jogo. Naquela manhã o noivo estava diferente, mais atento, mais presente, observador. Como se de alguma forma tivesse começado a sentir que algo não estava no lugar. Você vai sair hoje depois do trabalho? Perguntou casual demais para ser casual. Ela pegou a bolsa com calma, sem olhar diretamente para ele. Disse talvez. Por quê? Ele deu de ombros. Nada. Só perguntei. Mentira. Ela percebeu, mas não reagiu. Te aviso, respondeu neutra. Saiu, sem pressa, mas com a sensação clara de que algo tinha mudado. E tinha mesmo, porque o controle já não era tão absoluto quanto antes. No trabalho, o ambiente parecia igual, mas ela não estava. Agora cada olhar carregava um peso diferente. Cada encontro, um significado maior. Quando viu ele, a nova conexão no corredor, algo no peito reagiu automaticamente, mais rápido, mais vivo, e ao mesmo tempo, mais arriscado. Bom dia, ele disse com aquele mesmo tom tranquilo. Bom dia, ela respondeu tentando manter a mesma estabilidade de sempre. Mas ele percebeu. Você tá diferente. Direto, sem rodeios. Ela cruzou os braços levemente. Diferente como? Ele se aproximou um pouco mais, sem invadir, mas o suficiente para diminuir a distância. Mais presente. E ao mesmo tempo mais distante. Ela soltou uma leve risada. Você observa demais. E você esconde demais, ele respondeu. Silêncio, curto, intenso. Ela desviou o olhar por um segundo. E isso já dizia muito. Talvez eu só esteja resolvendo algumas coisas, disse. Ele assentiu, mas não insistiu. Toma cuidado, falou calmo. Ela olhou de volta. Os japonês com o quê? Ele sustentou o olhar por um instante. Com jogos que podem sair do controle. Aquilo atingiu, porque no fundo era exatamente o que estava acontecendo. Ela não respondeu. Não precisava, porque já sabia. E ele também. Mais tarde, os dois se encontraram de novo. Dessa vez fora do ambiente de trabalho. Um lugar discreto. Nada chamativo, mas carregado de intenção. A conversa começou leve, mas não demorou para mudar. Você ainda tá com ele? Ele perguntou sem rodeios. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. A pergunta era simples, mas a resposta, não. Peitou, disse por fim. Ele respirou fundo, passando a mão pelo rosto. Então por que você tá aqui? Direto, sem julgamento, mas com peso. Ela o encarou, e pela primeira vez,
Não teve uma resposta pronta. Porque não era mais só vingança. Não era mais só plano. Era confuso. Misturado. Real, porque eu quis, respondeu. Ele sustentou o olhar. Isso não é suficiente. Ela inclinou levemente a cabeça. Para você ou para mim? Silêncio. Dessa vez, mais longo, mais carregado. Ele se aproximou, mais do que antes. Para você, disse baixo. Aquilo mexeu, de verdade, porque ninguém tinha colocado ela contra si mesma ainda. Ela respirou fundo, tentando manter o controle, mas pela primeira vez, sentiu que estava perdendo um pouco. Não para ele, mas para a situação. Você quer que eu vá embora? Perguntou. Ele pensou, mas não demorou. Não. Mais um passo, mais uma contradição, mais um risco. E sem perceber, eles estavam cada vez mais dentro de algo que não tinha mais saída fácil. Quando se aproximaram, não foi impulsivo, não foi rápido. Foi consciente, lento, carregado de tudo que não estava sendo dito, mas estava sendo sentido. E dessa vez, ela não hesitou, porque já não era sobre provar nada. Era sobre viver aquilo que estava ali, mesmo que fosse errado, mesmo que fosse perigoso, mesmo que pudesse explodir a qualquer momento. Quando se afastaram, o silêncio voltou. Mas não era desconfortável. Era denso, cheio de significado. Isso vai dar problema, ele disse. Ela respirou fundo. Já deu. E levantou. Sem olhar para trás imediatamente, porque sabia que aquele era o tipo de caminho que não se desfaz facilmente. Quando chegou em casa, o noivo estava lá, mais uma vez. Mais diferente, mais fechado, mais atento. Onde você estava? Perguntou direto. Ela parou, olhou para ele e, por um segundo, considerou dizer a verdade, mas não disse. Trabalhando, respondeu. Mentira. Mais uma. Ele a encarou por alguns segundos, longos, pesados, como se estivesse tentando atravessar aquela resposta. Você está estranha, disse. Ela deu um leve sorriso. Você também. Silêncio. Os dois se olhando. Dois jogos acontecendo ao mesmo tempo. Duas mentiras se sustentando. Duas verdades escondidas. E naquele momento, ficou claro. Aquilo já não era mais só uma história de traição. Era um jogo. Perigoso, instável e prestes a sair completamente do controle. Porque agora, todos tinham algo a perder e ninguém estava disposto a parar. A tensão não explodiu de repente. Ela foi crescendo, silenciosa, dia após dia. Olhares mais longos, perguntas mais diretas, silêncios mais pesados. Até que não deu mais para segurar. Naquela noite o clima já estava estranho desde o início. Ele quase não falou durante o jantar. Mexia no celular, olhava para ela de forma diferente. Como se estivesse esperando algo. Ou pior, como se já soubesse de alguma coisa. Ela percebeu, mas não recuou. Já tinha ido longe demais para voltar atrás agora. A gente precisa conversar, ele disse de repente, largando o garfo. Ela levantou os olhos devagar, calma, controlada. Sobre o quê? Ele riu sem humor. Tu és tão sério que você vai se fazer de desentendida. Silêncio. O ar mudou. Pensou. Ela encostou as costas na cadeira. Então fala. Ele puxou o celular do bolso, desbloqueou e virou a tela para ela. Uma mensagem. Uma foto. Não explícita, mas íntima o suficiente. Dela. Com outro homem. O suficiente para destruir qualquer dúvida. Por dentro, algo travou por um segundo. Mas por fora, nada. Ela apenas olhou. Sem pressa, sem desespero, sem negar. Desde quando isso está acontecendo? Tonet, ele perguntou, a voz carregada de raiva. Ela levantou o olhar e, pela primeira vez, não tentou esconder nada. Você quer mesmo saber? Eu quero a verdade! Ele respondeu mais alto. Ela respirou fundo e então soltou. É desde o dia que eu fui no seu escritório. Silêncio. Pesado. Brutal. Ele congelou. Como se tivesse levado um golpe. O quê? A voz saiu mais baixa agora. Quase falhando. Ela se levantou devagar, os olhos fixos nele, sem medo. Eu vi, disse. Vi você. Como ela. O mundo pareceu parar, mas dessa vez, para ele. Não.
Ele balançou a cabeça, tentando processar. Você não ficou... Você não falou nada. E você acha que eu devia fazer o quê? Ela cortou firme. Gritar? Chorar? Implorar explicação? Ele não respondeu. Porque não tinha resposta. Ela deu um passo à frente. Câncer, eu vi tudo, continuou. E sabe o que foi pior? Silêncio. Não foi você, disse com a voz firme. Foi ela! Aquilo pesou mais do que qualquer acusação. Ou minha melhor amiga. Ela continuou agora com um tom mais baixo, mais profundo. A pessoa que sabia de tudo, que sentava comigo, que me ouvia falar de você. A mandíbula dele travou. Penso, isso foi um erro. Tentou desesperado. Pai, se a gente não planejou. Ela riu, mas não havia humor ali. Erro? Repetiu. Erro é esquecer uma chave. Isso aí foi escolha. Silêncio novamente. Mais denso, mais sufocante. Ele passou a mão pelo cabelo, andando de um lado para o outro. Então você resolveu fazer o mesmo? Perguntou, apontando o celular. Deixou a verdade sair completa. Começou como um jogo, mas não é mais. Ele a encarou. Então o que é? Silêncio. E dessa vez, não era estratégia, era decisão. É o fim, ela respondeu. Simples, direto, irrevogável. O ambiente ficou pesado de um jeito quase físico, como se o ar tivesse desaparecido. Ele a olhava como se ainda estivesse tentando encontrar alguma forma de consertar. A gente pode resolver isso. Tentou mais baixo agora. A gente pode tentar. Ela balançou a cabeça. Devagar. Não tem mais a gente. E naquele momento, algo dentro dele quebrou. Mas dessa vez, ela não sentiu nada. Nenhuma culpa. Nenhuma dor. Porque tudo que precisava ser sentido já tinha sido. Agora, era só consequência. E o pior ainda nem tinha chegado. O silêncio depois daquelas palavras foi diferente de tudo. Não era mais pesado. Não era mais tenso. Era definitivo. Ele ainda estava ali, parado, tentando entender como tudo tinha chegado naquele ponto. Como perdeu o controle. Como deixou escapar algo que achava que dominava. Mas ela já não estava mais ali. Não de verdade. Pegou a bolsa com calma, sem pressa, sem olhar ao redor como quem está deixando algo importante. Porque não estava. Tudo que tinha valor já tinha sido quebrado antes. Você vai embora assim? Ele perguntou, a voz mais baixa, quase irreconhecível. Ela parou por um segundo, não se virou. Eu já fui embora faz tempo, respondeu. E continuou andando. Cada passo em direção à porta era leve, estranhamente leve, como se estivesse soltando um peso que carregou por tempo demais. Quando abriu a porta, ouviu atrás de si. E ele? Ele perguntou com um resto de orgulho ferido. Você vai ficar com ele? Ela fechou os olhos por um instante. Não por dúvida, mas pela ironia. Virou o rosto levemente, o suficiente para responder, mas não o suficiente para olhar de verdade. Não. Simples. Seco. Final. E saiu. Do lado de fora, o ar da noite bateu no rosto dela. E pela primeira vez desde aquela noite no escritório, ela respirou de verdade, sem peso, sem nó na garganta, sem dor acumulada. Entrou no carro. Ficou alguns segundos em silêncio. Mas agora, não era vazio. Era paz. O celular vibrou. Uma mensagem. Ela já sabia de quem era. O outro. A nova conexão. Chegou bem? Ela olhou a tela e, por um momento, sorriu. Um sorriso leve, sincero, mas diferente de tudo que sentiu antes, porque agora não havia mais necessidade. Não havia mais vingança. Não havia mais jogo. Ela poderia continuar. Poderia se jogar naquela nova história. Talvez até fosse bom. Talvez fosse leve. Talvez fosse real. Mas naquele momento, ela percebeu algo maior. Ela não precisava de ninguém. Nem dele. Nem do outro. Nem de qualquer história construída em cima de dor. Ela precisava dela mesma. Digitou. Cheguei sim. Obrigada por tudo. Parou. Olhou a mensagem. E completou. Mas eu preciso de um tempo para mim. Enviou, sem medo, sem culpa, sem dúvida. Ligou o carro.
E começou a dirigir, sem destino exato, mas pela primeira vez, com direção. A cidade passava pelas janelas, as luzes refletindo no vidro como fragmentos de tudo que ela viveu. E deixou para trás a traição, a dor, o plano, o jogo, o troco. Tudo fazia parte, mas nada mais definia quem ela era. Parou em um sinal, olhou o próprio reflexo no retrovisor e, finalmente, se reconheceu. Não como a mulher que foi traída, não como a que se vingou, mas como alguém que atravessou tudo isso e saiu mais forte.